18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor pro Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. A partir de agora, as principais notícias do dia você confere aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é segundona, hein? Segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Fechando aí mais um mês, né? O mês 5 já se foi, Karime Leão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Karime, quem vai? Hoje nós temos ingresso para o circo, não é isso? Sim. Nós temos convites. Quem vai, né? Quem vai, ué? O resultado. Quem participar, quem interagir, quem se destacar lá no aplicativo Humano. É isso aí, um par de convites para o circo Marcos Frota. 6 e 1, boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa. 18 horas. Olha, governadores convocados pela CPI da pandemia, entre eles o Wilson Lima, enviam carta para o presidente da comissão, senador Omar Aziz, alegando que a convocação é inconstitucional. Protestos de professores contra o retorno das aulas sem a vacinação completa de todos os profissionais marcam a volta das aulas em Manaus. E no meio da maior crise sanitária da história, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, aumentou o número de funcionários não concursados. Pelo menos 385 pessoas já foram contratadas. E preparem o bolso, porque a partir de amanhã a conta de luz vai ficar mais cara com a cobrança da bandeira vermelha 2. Muito bem, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere aqui. Mais uma edição do programa 18 horas, do melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olhem, o Brasil é o novo país sede da Copa América. Depois de uma reunião emergencial nesta segunda-feira, Conmebol decidiu transferir para cá, para o Brasil, a realização do torneio que seria inicialmente na Colômbia e na Argentina. Pois é, Carlão, depois desses dois países aí recusarem sediar o evento, o torneio, pesou aí o Brasil, ficou como a sede. E pesou a favor do Brasil a expertise da organização da última Copa América em 2019. Além disso, outro argumento utilizado foi o fato do país ter mais estádios em boas condições para os jogos das equipes nacionais sul-americanas. A Copa América vai começar agora no dia 13 de junho e termina no dia 10 de julho. Karime, por conta da pandemia, os jogos vão ser realizados sem a presença de torcedores. E Manaus, com a Arena da Amazônia, passou a ser cogitada também como uma das cidades sedes. As sedes das partidas e a tabela ainda vão ser informadas oficialmente pela CBF, mas uma certeza já existe. A final vai ser no Rio de Janeiro, no Maracanã. Bom, aí é emblemático, né? Não tem como ficar de fora. Bom, sobre a possibilidade de Manaus sediar os jogos de um dos grupos da Copa América, que foi amplamente divulgada nos sites esportivos, mas logo depois a escolha foi descartada, porque, segundo os organizadores, a cidade fica muito longe das outras possíveis sedes do torneio. A notícia foi antecipada pela CNN Brasil. E o governador Wilson Lima, governador do Amazonas, chegou a anunciar o interesse, do estado do Amazonas sediar a Copa América. Em entrevista à CNN, Wilson Lima afirmou que não vê nenhum problema, não vê problemas na realização do torneio aqui no país, mesmo diante do risco da chegada de uma terceira onda de Covid-19. Pois é, Carlão, isso porque oficialmente o convite aí ainda não foi feito, mas alguns estados já se recusaram, de antemão recusaram. Um deles foi o governador lá de Pernambuco, Paulo Câmara, que vetou a realização de partidas da Copa América em todo o estado por conta da pandemia. Aí a realização de partidas de futebol sem público já é uma realidade em todo o Brasil, mesmo quando o país enfrentou o pico da segunda onda. Mesmo assim, sediar um evento internacional que mobiliza centenas de jogadores, comissões técnicas, é sim um risco, principalmente quando ainda enfrentamos números altos de transmissão, internação e também mortes.
temos ainda o fato de novas variantes desconhecidas que estão circulando por aí, estão surgindo aí com essa pandemia. A Argentina, por exemplo, né, Carimilhão, não quis nem saber desse torneio e passou a bola para frente e veio cair aqui em Brasil. No colo do Brasil. Fato é que realmente a Copa América vai ser realizada no Brasil e teremos então o primeiro evento internacional desde o início da pandemia em março do ano passado. O campeonato já começa polêmico mesmo, viu, Carlão? Porque nesta segunda-feira foi protocolado a convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, na CPI da pandemia do Senado Federal, justamente para saber que medidas foram tomadas para a segurança das pessoas que vão participar do evento aqui no Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, se não vamos ter público nas arquibancadas, aqui em Manaus temos os alunos de volta às salas de aula. E depois de um ano fechada, a rede municipal de ensino retomou hoje as aulas presenciais. Segundo o secretário de Educação do município, Paulderney Avelino, a volta às aulas é o retorno à normalidade, apesar de ainda enfrentarmos uma pandemia. A Secretaria Municipal de Educação não divulgou o balanço da presença de alunos e professores nesse primeiro dia de aula presencial. Enquanto isso, professores promoveram carreatas e manifestações contra o retorno das aulas sem que os profissionais de educação tenham recebido as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Vamos conferir mais informações desse primeiro dia de aulas presenciais na reportagem de Odinei Araújo. O retorno dos alunos das escolas municipais ocorre com aulas híbridas, ou seja, presenciais e online. Isso depois de 1 ano e 2 meses de portas fechadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 402 escolas receberam hoje os alunos e os professores. Nesse ano, são cerca de 250 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. O 18 Horas questionou a CEMED sobre o balanço de quantos estudantes e quantos professores retornaram na manhã de hoje. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O secretário da CEMED, Paulderney Avelino, garante que todas as escolas passaram por manutenção para se adequarem às medidas de proteção contra a Covid-19. Ele chegou inclusive a dizer que a volta às aulas na rede municipal é um retorno à normalidade. Estamos muito felizes porque essa volta significa o retorno à normalidade. Claro que não estamos 100% normais, mas estamos caminhando para isso. E esse retorno me dá uma imensa alegria, porque essas crianças, elas estão há quase 1 ano e meio sem vir à escola. A Prefeitura garante que 15 mil trabalhadores da rede municipal de ensino já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Desses, apenas 5 mil já tomaram a segunda dose. O professor, que prefere não se identificar para evitar qualquer perseguição, diz que voltar a trabalhar com apenas uma dose da vacina aplicada é se arriscar da mesma forma. E agora eles querem que a gente volte, para trabalhar, quando que a maioria dos professores só tomaram a primeira dose. Vamos colocar nossas vidas em risco mais uma vez por incompetência desse governo. E o pior é que a gente não pode fazer nada, porque se a gente não for trabalhar, eles dão falta pra gente, entendeu? Então eu vejo isso como um grande absurdo, Enquanto a CEMED iniciava o ano letivo, professores da CEMED e da SEDUC, filiados aos 2 sindicatos que representam a categoria, Sintean e Asprom, promoviam carreatas em 2 pontos diferentes de Manaus contra o retorno presencial das aulas, sem que os professores estejam totalmente vacinados. O Sintean saiu da Avenida do Samba e foi até a sede da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado. A presidente da entidade, Ana Cristina Rodrigues, disse que o retorno é precipitado e que a carreata do Sintean deu início à greve na rede estadual de ensino. É preciso que o prefeito de Manaus tenha sensibilidade, pois as escolas não estão adequadas para esse retorno e precisa haver o maior investimento. E esse investimento tem que ser em vacina e não em alimento nesse momento. Já o Asprom Sindical saiu da bola do São José em direção ao Tribunal de Justiça do Amazonas. De acordo com a presidente Elma Sampaio, a categoria cobra do Judiciário agilidade no julgamento do mandado de segurança contra o retorno presencial sem que todos os professores tenham tomado as 2 doses da vacina contra a Covid. Nós recorremos aqui ao Judiciário que
está julgando os nossos mandados de segurança contra o retorno das aulas presenciais sem a imunização da comunidade escolar. Nós reivindicamos que eles julguem favorável à categoria da educação e à população manauara, porque sabemos que não existe segurança para o retorno das aulas presenciais. Amanhã o Asprom realiza a Assembleia Geral para saber se os seus filiados também vão aderir à greve geral na educação. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda falando em educação, o governo do Amazonas pagou 100 milhões de reais em material bibliográfico para estudantes, mesmo com as escolas fechadas por causa da pandemia. Carlão, ainda foi mais, hein? Vamos conferir aí na reportagem do Odinei Araújo esse valor total desse contrato para esses livros. O governo do Amazonas diz que o material vai ser entregue na volta às aulas, que acontece amanhã, mas os professores criticam o gasto milionário com esse material. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas informou que cobra do Conselho do Fundeb esses gastos milionários da Secretaria Estadual da Educação durante a pandemia. Vamos agora, a repórter Odinei Araújo volta para explicar melhor essa história pra gente. Em plena pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021, quando as escolas estaduais passaram a maior parte do tempo fechadas, o governo do Amazonas, através da Secretaria de Educação, pagou no total R$ 136.687.196 em contratos para a compra de livros e outros materiais bibliográficos. Mas o valor destinado à compra de livros na SEDUC nesses 2 anos de pandemia vão além. São no total R$ 163.223.430. 3 empresas foram beneficiadas com a compra sem licitação. São elas a Pontual Distribuidora de Recife, no Pernambuco, que teve contratos de mais de R$ 106.373.000. A Pontual, inclusive, já recebeu todo o valor do contrato. A empresa MKS Soluções Comerciais e Distribuidora de Materiais do interior do Rio de Janeiro tem contratos de mais de R$ 48.237.000. Um dos contratos de R$ 18.885.000 recebeu um aditivo de mais de R$ 12.816.000. O valor integral sem o aditivo também já foi pago pelo governo do Amazonas. A outra empresa beneficiada é a BP Comércio de Serviços de Edição de Livros, contratada por mais de R$ 8.612.000 para fornecer 125.000 livros paradidáticos para o ensino fundamental. A empresa também já recebeu todo o valor. Os contratos são de adesão ou as chamadas caronas a atas de registro de preços do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo ou de dispensa. Os dados são do Portal da Transparência do Estado. Para o professor da rede pública de ensino, que prefere não se identificar para evitar retaliação, gastar mais de 100 milhões de reais em livros e materiais com as escolas fechadas é uma afronta à sociedade. De acordo com ele, enquanto o governo faz farra na compra de material paradidático, os professores têm que comprar com os próprios recursos, equipamentos e pacotes de internet para as aulas remotas. Então você percebe que esse governo não está preocupado com a educação, infelizmente, né? Se aproveitou do momento da pandemia, né? E quer dizer, é um absurdo, né? Eu sinceramente, eu vejo assim que não há interesse nenhum pela educação no nosso estado. Foi gasto muito dinheiro com plataforma de educação, quando nós sabemos que a grande maioria dos alunos não estão participando dessas aulas online, né? Então eu vejo ser um descaso, né? E o pior é que ninguém faz nada, né? Quer dizer, as autoridades competentes, o Ministério Público, né, que poderia fiscalizar, não fiscaliza. Quer dizer, a impressão que dá é que todo mundo está fazendo vista grossa com esse atual governo.
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas informou que está acionando o Conselho de Controle Social do Fundeb para saber mais sobre os gastos milionários da SEDUC com as escolas fechadas. A informação é da presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Nós também fomos pegos de surpresa, como a maioria dos amazonenses, porque não há como você investir em gastos de material bibliográfico quando estamos em uma pandemia, e o correto seria investir nas tecnologias para propiciar melhor qualidade de ensino nessa modalidade, neste momento, e não se falar em retorno presencial com material que não vai influenciar no ensino, aprendizagem do aluno, uma vez que essa questão é bem maior do que um simples caderno onde ele venha fazer revisões. A Secretaria de Educação do Estado informou por meio de nota que todo material escolar, incluindo livros adquiridos durante o período de atividades presenciais suspensas, será entregue aos estudantes a partir do início das aulas. No interior, as atividades presenciais recomeçaram dia 17 de maio e na capital, as aulas retornam amanhã, 1º de junho. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e se já está difícil pagar as contas, prepara o bolso, tá? Porque a partir de amanhã a conta de luz vai ficar ainda mais cara com a cobrança da bandeira vermelha 2. Isso significa que vai ser cobrada uma taxa adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh. Aqui no Amazonas, a cobrança extra vale para Manaus e região metropolitana. Fique ligado, hein, para você não ter mais surpresas desagradáveis por aí no fim do mês. A nossa reportagem agora dá dicas para economizar em casa com o consumo de energia. Vamos acompanhar a matéria agora com a repórter Júlia Gomes. É bom ficar atento, pois a conta de luz vai ficar mais cara. A partir desta terça-feira, 1º de junho, está valendo a bandeira vermelha 2, que vai deixar as contas com um valor mais alto. Isso porque vai ser cobrada uma taxa adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh de energia consumido. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento na conta de luz acontece devido ao baixo nível dos principais reservatórios de água do país. Por isso, as usinas termoelétricas, que são mais caras, precisarão ser acionadas. A empresa Amazonas Energia, responsável pelo serviço no Amazonas, informou apenas que a bandeira tarifária é válida somente para os municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru, localidades que estão interligadas ao Sistema Interligado Nacional. O economista Ailson Rezende explica sobre esse aumento e fala sobre os cuidados que o consumidor pode ter para evitar desperdícios na conta de luz. Apesar do amazonense não entender por que ele tem que pagar mais caro na conta de energia elétrica devido à falta de água, tendo em vista que nós estamos passando por um período de cheia e que nossos rios estão transbordando, isso é porque o Amazonas hoje faz parte do Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica. Então, todos os estados que estão integrados ao sistema, eles sofrem essas medidas de mudança de bandeira tarifária. Mas o consumidor, ele tem como se proteger disso, ou seja, aumentando os cuidados para evitar os desperdícios, checando se não há lâmpada acesa em locais onde não esteja ninguém naquele ambiente, verificando se os eletrodomésticos estão consumindo alguma coisa, mesmo desligado, que é o caso de alguns aparelhos que ficam com uma lâmpadazinha acesa, então está havendo um pequeno consumo. É tomar alguns cuidados para reduzir o consumo. Já que o aumento é inevitável, o jeito é desligar tudo. É hora de economizar para não sobrecarregar o bolso. Júlia Gomes para o 18 horas. Mas não sei nem o que dizer, né? Economizar mais, só dormir sem ar-condicionado, desligar a geladeira durante a noite, porque... Revezar a geladeira, desliga e desliga, porque mais do que o amazonense, do que o brasileiro, né? Está passando... Já economiza, já, com essa crise, toda a crise por conta da pandemia, né? Aquela história, ou você come, ou você faz um supermercado, ou você paga a conta de luz, porque essa o certo conta... é não aumentar a conta, não, né? Isso é um absurdo.
absurdo, ela já cobra caro, já é aquela história muito caro, a tarifa é caríssima, um serviço que também não é lá essas coisas, afinal de contas, vamos lembrar aqui que é campeã de reclamações do Procon, e sim, senhor, é bicampeã, se eu não me engano, ou tricampeã, são 3 anos ou 2 anos consecutivos. Bom, você penta. Pois é, né? E se tem uma coisa que não se merece realmente neste momento, é esse reajuste da tarifa de energia elétrica. O amazonense já paga muito caro por um serviço de péssima qualidade, como eu disse, e mais um reajuste agora é um verdadeiro absurdo. Isso sem falar que a empresa conseguiu na justiça o direito de voltar a cortar a energia elétrica do consumidor residencial que atrasar por alguma situação. Mesmo lembrando que eu não ouvi nenhum país, nem a Organização Mundial de Saúde, falar que a pandemia acabou, que a situação de emergência da saúde pública chegou ao fim. Isso não existe. Eles estão amenizando, sim, a gente tem notícias de lugares, Estados Unidos, com vacinação, ok, mas a pandemia ainda existe, ainda estamos enfrentando sérios problemas de saúde e sérios problemas financeiros por conta dessa crise, não é? Aí no meio disso tudo, essa empresa consegue na justiça o direito de cortar novamente, uma situação que já tínhamos ganhado isso na justiça, né? Vamos deixar essa situação da pandemia passar, melhorar e aí sim voltar a cobrar os atrasos, ok, mas não é isso que acontece, é até uma covardia para o consumidor, para o cidadão amazonense, esta situação de reajuste da tarifa de energia nesse momento da pandemia. 6h21, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje no programa 18 horas, governadores convocados pela CPI da pandemia, entre eles o nosso governador Wilson Lima, enviam carta para o presidente da comissão, senador Omar Aziz, alegando que a convocação é inconstitucional. Esse é o nosso assunto em instante. Fique ligado. Mix. Muito bem, agora nós vamos saber aí a previsão do tempo, né? Tempo e temperatura para esta noite, né? De segunda-feira, começando a semana, e também a madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, não deve chover essa noite à madrugada, tá? A mínima prevista é de 23 graus, a máxima foi de 33 graus. As chances de chuva são de 70% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 82%. 6 horas 27 minutos em Manaus, boa noite. Mix. Olha, o nível do Rio Negro alcançou na manhã de domingo a marca histórica de 29 metros e 97 centímetros, o mesmo nível registrado no ano de 2012. Naquele ano, alcançamos o recorde no dia 29 de maio. Carlão, e apesar da expectativa de aumento, o nível do rio permaneceu com a mesma medição de domingo. Só no mês de maio, o rio subiu 0,94 centímetros e a expectativa é que esta semana o nível atinja os 30 metros. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre esse momento histórico. O Rio Negro alcançou neste domingo a marca de 29,97 metros e a cheia deste ano se igualou ao recorde histórico de 2012 em Manaus. O centro histórico, uma das áreas mais afetadas da nossa capital, neste fim de semana se tornou um ponto turístico para o manauara. Em todo o Amazonas, 58 municípios já foram afetados pela subida das águas. Apesar da expectativa de aumento, hoje o nível do Rio Negro em Manaus permaneceu em 29,97 metros. Mesmo com o rio parado, ainda não é possível prever se a partir de hoje a água deve começar a baixar. Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe, a previsão para 2021 é que o Rio Negro ultrapasse a marca de 30 metros. A tendência é que o rio comece a baixar, principalmente ao longo da próxima semana. Então, em termos numéricos, né, o rio atingiu hoje 29 metros e 97 centímetros, esse é o dado do Porto de Manaus, que é a nossa base mais antiga, mais completa. De acordo com o nosso sensor mais recente, antes de entrar para a live, estava 29 metros e 96, que é numericamente idêntico, é a mesma coisa, não precisa se preocupar qual que é o mais correto, mas considerando aí um universo de probabilidade de 80%,
aproximadamente 30 metros, mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, na verdade o fenômeno já está instalado, a inundação que vai ser observada nesse ano provavelmente é isso que já está ocorrendo, né, em termos de inundação, de efeitos, de milhares de impactos mais diversos que a gente observa aí na população. Não vai mudar, provavelmente não vai subir muito, não vai descer também rapidamente, então provavelmente esse é o fenômeno que já está instalado aí. Se o rio subir alguma coisa, vai ser da ordem aí de no máximo 2 centímetros, chegando a 30 metros, ou no máximo 30 metros e 2 centímetros. Apesar da subida do rio já demonstrar uma tendência de estabilidade, a história mostra que há registros raros da subida dos rios até o mês de julho, embora a estabilização indique que a vazante já se aproxima. A pesquisadora também não descarta que o rio possa sofrer o famoso repiquete. Tudo indica que a variação, hoje em dia, está passando por um processo de finalização do processo de enchente. Só que a gente tem recebido muita pergunta em relação à possibilidade de repiquete. O que é o repiquete? O repiquete, para que a hidrologia local aqui da Amazônia, né, digamos assim, ela indica pra gente quando o rio está passando por um processo, por exemplo, a tendência do rio é sempre subir, atinge a máxima, depois sempre desce, atinge a mínima, depois começa a subir de novo. O repiquete é quando a gente tem uma inversão do processo que estava sendo observado. Então, por exemplo, se a gente pega aí os anos das maiores cheias históricas, em 2009, o que aconteceu? Ao final do mês de maio, muito parecido com o que a gente estava observando agora, o nível do Rio Negro em Manaus, ele apresentou uma certa estabilização, indicando que provavelmente o nível do rio começaria a descer nos próximos dias. Só que o que acontece é que em junho o rio voltou a subir. Isso que a gente chama de repiquete, né? Uma tendência que se inverteu, né? Parecia que ia descer e depois começou a subir de novo. Então existe essa preocupação se esse ano, apesar de a gente já estar observando uma tendência de estabilização do nível dos rios, se existe a possibilidade de um repiquete parecido com o que ocorreu em 2009. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, mais de 400 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias em nosso estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h32 em Manaus, e o assunto agora é a CPI da pandemia, pois o Fórum Nacional de Governadores, do qual o governador do Amazonas, Wilson Lima, faz parte, enviou uma carta para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, o senador Omar Aziz, pedindo que a comissão recue da decisão de convocar depoimentos dos chefes do executivo dos estados. Pois é, Carlão, no documento, os governadores convocados a depor afirmam que essa convocação é inconstitucional. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Na carta enviada ao senador Omar Aziz, que é presidente da comissão, os governadores alegam que a convocação fere o Pacto Federativo. O artigo 18 da Constituição Federal institui e reconhece a autonomia político-federativa dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O texto da carta afirma que, como chefes de poder de outra esfera da federação, os governadores não podem ser convocados para depor perante uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, sob pena de grave ofensa à Constituição, que assegura a esses agentes políticos a prerrogativa de somente serem processados e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. O documento pede, então, a reconsideração da decisão de convocação dos governadores, tornando sem efeito os requerimentos aprovados na semana passada. Após ouvir integrantes e ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro, a CPI da Covid no Senado aprovou na quarta-feira, dia 26, as convocações de 9 governadores, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima. Parlamentares do Amazonas se manifestaram sobre a postura dos governadores, que parecem tentar fugir dos questionamentos a serem feitos pela CPI da pandemia. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, essa é a oportunidade que o governador Wilson Lima tem para esclarecer a toda a população sobre o caos que se instalou na saúde do Amazonas. De mostrar através de documentos o que aconteceu no estado do Amazonas, falar para o Brasil, para o mundo e para o nosso povo toda a situação no período da pandemia, respiradores, a operação da Polícia Federal, a falta de oxigênio, o secretário, a falta de política para o interior. Agora, ele não ainda é um réu confesso,
é uma pessoa que não apresenta uma defesa, uma pessoa que procura um escudo, uma pessoa que mostra que tem algo mais grave, né, do que nós sabemos. Se é isso que vai acontecer, eu não sei. Só posso dizer que muitos amazonenses morreram por causa da negligência e omissão de um governo que não faltou dinheiro. Para o empresário Marcos Silva, que precisou comprar oxigênio para o pai internado com Covid-19 em janeiro deste ano, quando o sistema de saúde público do estado entrou em colapso com a falta do insumo, o governador do Amazonas precisa explicar sobre o que foi feito com os recursos destinados à saúde. Ele tem que realmente ser convocado e o mais breve possível para a gente ficar sabendo o que aconteceu para ter tantas mortes aqui no Amazonas, o que aconteceu com o dinheiro investido que veio do governo federal para cá. É isso que o povo do Amazonas quer saber. Ainda na última sexta-feira, os governadores entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a convocação para depor na CPI, alegando violação do Pacto Federativo e o princípio da separação dos poderes. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do governador Wilson Lima, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e para falar mais a respeito da CPI e também dos assuntos da política de hoje, vamos conversar agora direto de Brasília com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, boa segunda-feira, tudo bem? Tudo bem, Karine, boa noite, Carlão. Boa noite. Esse assunto da questão da convocação ou convite aos governadores promete mexer ainda mais com a situação, com o cenário da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Isso porque o documento, né, a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, chamado de ADPF número 848, que foi dada entrada na noite de sexta-feira, quase na hora que a gente estava no ar, que nós demos praticamente com exclusividade aqui na rádio. Esse documento foi dado entrada na sexta-feira, porém, até hoje, segunda-feira, 19h36, horário de Brasília, está sem relator. Eu falei agora há pouco com a assessoria de imprensa do STF e foi dito que ainda tem prazo de 72 horas para que o STF designe um relator para esse caso. Ou seja, provavelmente essa semana, que é uma semana que tem feriado, não teremos uma decisão do STF. Não haverá um pronunciamento do STF sobre esse caso. Então isso vai ficar para a semana que vem. Até porque essa semana vai ser uma semana provavelmente fria. Essa semana vai ser dedicada ainda para falar sobre a cloroquina, porque amanhã tem a Nise Yamaguchi, que é a médica, e ela foi citada pelo ex-ministro Mandetta sobre a questão que ela teria elaborado um documento que se tornaria posteriormente um decreto para mudar a bula do remédio da cloroquina, com assinatura na época do ex-ministro Mandetta. E ele, em seu depoimento, citou Nise Yamaguchi. E também ela é um dos pontos fundamentais, aí, cruciais para a elucidação dessa questão do gabinete paralelo, da qual ela faria parte. Então, o depoimento dela pode, apesar de ela ter sido convidada a participar, ela vai falar muito sobre a defesa dela, sobre a questão da cloroquina. Até hoje ela continua defendendo o uso da cloroquina para fins de tratamento contra a Covid. Ela vai lá falar, vai defender o ponto de vista dela, mas ela vai ser interrogada sobre muitos pontos, inclusive sobre a interferência dela sobre o presidente Jair Bolsonaro, que designou esse gabinete paralelo. Na quarta-feira, provavelmente haverá uma sessão deliberativa para a votação de outros requerimentos, inclusive da reconvocação do ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, porque, segundo o presidente, o próprio senador Marazzi e o relator disseram que o atual ministro, teria dado informações contraditórias, algumas mentirosas. Inclusive, ele vai ter que responder ali pelo comportamento, pelas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que ainda se manifesta publicamente contra as vacinas, contra as medidas de proteção, inclusive entrou com recurso no STF contra o lockdown nos estados. Na quinta-feira serão dois médicos, um de um lado e dois médicos de outro, falando contra e a favor da cloroquina.
vai ser meio que uma palestra ali para os senadores, ou seja, o assunto vai ficar frio, mas o relator já falou que pretende encerrar de vez esse assunto cloroquina na CPI, porque eles querem concentrar já na questão do combate, da questão do governo federal, as ações do governo federal e tentar decidir essa questão da chamada dos governadores, se vai ser convite, convocação. Essa semana vai ser uma semana em compasso de espera para ver se o STF decide se ele vai interferir, se vai autorizar ou não a ida dos governadores para a CPI e se autorizando, será convite ou convocação. Esse vai ser o assunto da semana, Karine. Tá certo. Bom, acontece também que o assunto, a semana em Brasília também já começou quente, justamente porque o presidente Jair Bolsonaro, que estava sem partido, ele filiou-se ao Partido Patriota. E isso, claro, gera aí também uma onda, algumas expectativas. Será que os apoiadores também vão migrar, vão mudar de partido? Enfim, foi o assunto que começou em Brasília, não é isso? Exatamente. A segunda já começou quente, né? O movimento aí da família Bolsonaro esquentou o movimento político partidário aqui de Brasília e isso repercute em todo o país. O que aconteceu hoje foi que o senador Flávio Bolsonaro, ele anunciou a filiação dele ao Partido Patriota, que foi fundado em 2018. Ele teve um tempo que ele se filiou ao partido, depois saiu e aí o partido entrou no racha, né? Essa filiação dele ocorreu em 17 de maio, mas foi oficializado hoje na Convenção Nacional do Partido, que ocorreu de forma virtual, ocorreu online. O presidente, vale ressaltar, o presidente Jair Bolsonaro, ele ainda não se filiou ao partido. Isso daí, quem disse que se filiou ao partido foi o próprio senador, mas eu falei agora há pouco com o Coronel Menezes, que é o presidente do Partido Patriotas no Amazonas, ele disse que o presidente ainda não oficializou documentalmente. Ou seja, qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer decisão dele pode ratificar ou não a ida dele para o Partido Patriotas. Essa filiação ocorreu hoje, Karine, porque houve umas mudanças no estatuto do partido, que é comandado pelo senhor Adilson Barroso. E ele fez essas mudanças, porém, essas mudanças no estatuto que permite que ele próprio, presidente do partido, ele possa fazer mudanças na direção nacional e nas direções estaduais. Então, isso provocou um racha novamente no partido hoje. A outra ala do Partido Patriotas já entrou com recurso hoje à tarde no TSE contra essa decisão do presidente Adilson Barroso. Ele foi aprovado ali numa série de mudanças no estatuto, os quais beneficiam a ele. E ele é muito ligado ao Flávio Bolsonaro, ao senador Flávio Bolsonaro. E provavelmente isso vai acontecer na prova. Se tudo eles preveem que o presidente Jair Bolsonaro deverá se filiar ao partido, mas isso não aconteceu. Quem não gostou dessa ideia, dessa mudança, Karine, literalmente, foi o partido PSL e o Republicanos. O PSL, que tem uma ala grande de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, esperava que o presidente pudesse voltar ao PSL, o mesmo PSL do deputado federal, o delegado Pablo, do estado do Amazonas. E o Republicanos também não gostou, porque o senador, o Flávio Bolsonaro, ele até ontem fazia parte do Partido Republicano. E os dois partidos não se pronunciaram. Eu procurei hoje a assessoria de comunicação dos dois partidos que não se pronunciaram, bem como os parlamentares amazonenses que fazem parte dessas duas legendas. Eu falei, como eu disse agora há pouco, falei com o presidente estadual do Patriotas, ele explicou, o Coronel Menezes, ele já muito animado com essa decisão, com essa medida tomada pelo senador Flávio Bolsonaro, que abre caminho para a filiação do presidente Bolsonaro ao Patriotas. Ele disse que já existe uma agenda, já existe uma projeção para 2023, com uma larga eleição, a aprovação, vitória de uma bancada do Brasil estadual, envolvendo o estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ele projeta para o Patriotas no cenário nacional.
do que eu conversei com o presidente, ele tem o objetivo de fortalecer lá a bancada, tanto no Senado quanto também na Câmara Federal. No Senado, ele tem expectativa, uma meta de vamos trabalhar para eleger aí de 12 a 15 senadores no país, e também no Amazonas nossa meta é um senador, claro. E na Câmara Federal nós temos aqui a nossa meta para 2 deputados do partido do presidente, e a nível nacional a gente quer estar no entorno aí de 60, 70 candidatos, o que dará uma boa governabilidade e tranquilidade para o presidente decidir, assim sendo, a partir de janeiro de 23. Bom, e aí você acompanhou a fala do presidente do Patriotas, do Partido Patriotas aqui no Amazonas, o Coronel Menezes, né? Falou a respeito da filiação do senador, do filho de Jair Bolsonaro, que se filiou hoje ao Patriotas, e essa possível, né, migração do presidente Jair Bolsonaro, que estava sem partido, para o Patriotas. Carlos Eduardo, então... Houve um movimento do Partido Patriotas e certamente vai haver uma migração de muitos políticos atuais e outros membros, né, de diretivas de outros partidos, principalmente PSL, republicanos, outros partidos que fazem parte dessa bancada de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, certamente vão migrar para o Partido Patriotas, ou seja, o partido vai ocorrer uma explosão de filiados por causa da presença, por causa da filiação do presidente Jair Bolsonaro. Isso mexe não só atualmente com a conjuntura política atual na Câmara e no Senado, como vislumbrando as eleições. Agora eu não sei, porque o Centrão atualmente ele está buscando uma terceira via. Temos aí também a possível candidatura do ex-presidente Lula. Então, vamos ver se esse é mais um movimento de fortalecimento das bases do presidente Jair Bolsonaro, vislumbrando já essa disputa ponto a ponto, essa disputa face a face dele com seu principal oponente, que é o presidente Lula. Karine. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Carlos Eduardo, falando direto de Brasília. Boa noite. Um abraço, Carlão. Tchau, Boa tchau. noite, um abraço. 6h47, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, e no meio da maior crise sanitária da história, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, aumentou o número de funcionários não concursados. Pelo menos 385 pessoas já foram contratadas. É o nosso assunto em instantes, logo depois da música. Mix. Bem, agora vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. E amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar aos 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 89%. Agora 6h52, boa noite. Mix. Olha, no meio da maior crise sanitária da história, a gestão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, aumentou o número de funcionários não concursados entre os meses de janeiro a abril. Foram contratadas pelo menos 385 pessoas. Bom, lembrando que no mês de janeiro, Davi Almeida publicou um decreto suspendendo até o fim de 2021 as horas extras, gratificações, nomeações de concursados e contratações temporárias, justamente para quê? Para reduzir despesas. Vamos saber mais detalhes sobre essas novas contratações agora na reportagem de Nathalie Moraes. A gestão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, aumentou o número de funcionários não concursados na máquina administrativa da Prefeitura de Manaus. Os números fazem parte do quadro demonstrativo do valor global de pessoal do mês de abril, publicado no Diário Oficial do município na última sexta-feira.
O número de cargos de servidores não efetivos na Prefeitura de Manaus aumentou de 1.851 no mês de janeiro para 2.236 em abril. São 385 funcionários a mais. Lembrando que em janeiro, Davi Almeida publicou um decreto suspendendo até o fim deste ano as horas extras, gratificações, nomeações de concursados e contratações temporárias, alegando reduzir despesas com o pessoal em função da crise causada pelo novo coronavírus. O decreto também suspendia a criação de conselhos ou comissões remuneradas, criação ou alteração de planos de cargos e ainda qualquer criação de auxílio, bônus, abonos ou benefícios de qualquer natureza. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h54 em Manaus. Nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou em alta com mais 0,25%, sendo comercializado a R$ 5,22. O euro também fechou em alta com mais 0,49%, agora cotado a R$ 6,38. A moeda virtual Bitcoin também fechou em alta com mais 5,02%, cotada a R$ 195.204. O Ibovespa encerrou o mês em alta acumulada de 6,16% aos 126.215,73 pontos, renovando o recorde nominal sem descontar a inflação alcançado na última sexta-feira, dia 28. É só hoje o principal índice da Bolsa de Valores brasileira subiu 0,52% e chegou ao seu quarto pregão consecutivo de valorização. O valor da arroba do boi hoje foi cotado a R$ 317,10. E a cheia já causou perdas agrícolas estimadas em cerca de R$201 milhões. Ao todo, o valor é referente à produção de mais de 17 mil famílias em 26 municípios. E entre as principais culturas afetadas estão a banana, hortaliças, mamão e mandioca. Ou seja, podemos esperar aí que esses produtos fiquem mais caros. Você está ouvindo 18 horas. E o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas 2020, acesso 2021, registrou 12.885 abstenções no primeiro dia. Isso representa 48% do total de candidatos. O exame foi aplicado na capital e no interior ontem e hoje. Mais fotos da prova do vestibular viralizaram na internet na manhã de hoje e levantaram a suspeita, é claro, de vazamento. A universidade negou, viu? Vamos saber os detalhes sobre esse vestibular agora com a repórter Nathalie Moraes. As provas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas começaram a ser aplicadas neste domingo em todo o estado. Devido à cheia dos rios, pelo menos 6 municípios tiveram o monitoramento reforçado, segundo o Cleinaldo Costa, reitor da UEA. Só no primeiro dia de provas, a Universidade do Estado do Amazonas registrou 12.885 abstenções, o que representa 48% do total de candidatos inscritos no certame. Devido à pandemia da Covid-19, este ano foi obrigatório o uso de máscaras. As provas foram realizadas em um número maior de escolas para garantir o distanciamento entre os candidatos, segundo o reitor da instituição. O primeiro cuidado de todos é o uso permanente contínuo das máscaras, não abrir mão da máscara. Segunda questão, a questão do afastamento. Nós utilizamos um número muito grande de salas neste ano para que nós pudéssemos manter um total de no máximo 16 alunos por sala de aula, que é um número seguro com bastante afastamento. Os mais de 35 mil candidatos inscritos disputam 1.526 vagas, sendo 1.059 para a capital e 467 para os municípios do interior do Amazonas. Também são ofertadas 99 vagas para os alunos indígenas e 153 para pessoas com
com deficiência. Na manhã de hoje, fotos da prova do vestibular da UEA viralizaram na internet e levantaram a suspeita de vazamento. Mas a Universidade do Estado do Amazonas negou. Por meio de nota, a Comissão Geral de Concursos da UEA informou que não ocorreu vazamento da prova na realização do exame, que as alegadas imagens da prova que circulam nas redes sociais foram feitas por um estudante que prestou o exame e divulgou essas imagens após o término da prova. Portanto, não havendo qualquer prejuízo aos participantes. Para este ano, a Universidade do Estado do Amazonas disponibilizou 40 cursos regulares. A classificação final do vestibular será divulgada no dia 7 de julho com o edital de matrículas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 344 novos casos de Covid, totalizando para 386.418 o número de casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 7 mortes por Covid, elevando para 12.985 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 16.500.000 casos confirmados registrados de Covid-19. Ainda de acordo com o levantamento, 462.000 mortes o país soma nesta segunda-feira. O país também tem 14.500.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Entramos na semana mais decisiva para a gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima. Gestão que entra agora no 30º dos seus 48 meses e tem se destacado por escândalos nacionais e internacionais. Na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça decide sobre a denúncia de superfaturamento na compra de respiradores. A denúncia causou danos praticamente irreparáveis à imagem do governador Wilson Lima. No mínimo, demonstrou como foram feitos os arranjos para a compra que movimentou milhões do dinheiro do contribuinte. Se conseguir se livrar da denúncia no STJ, Wilson Lima ainda tem pela frente a CPI da Covid-19 lá no Senado, em Brasília. A população inteira quer respostas também sobre a falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. Quer saber por que Manaus se tornou a 3ª cidade do país com o maior número de mortos pela Covid-19. Afinal, ninguém pode separar os fatos. O governo do Amazonas na compra de respiradores em 2020 e mesmo a falta de oxigênio no ano de 2021. 18 horas. Karime, quem vai ver o show do circo? Vamos lá, o nosso convidado para o show, Nilce Medeiros, que participou com a gente, comentou bastante aqui pelo aplicativo Manos. Você ganhou um par de ingressos para o espetáculo Circo do Marcos Frota. Muito boa noite. 7:01, boa noite para você na sintonia certa. Amanhã a gente volta para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.